A temporada 2021-2022 nos campeonatos da Europa chegaram ao fim, e em todos já conhecemos os campeões, os rebaixados, os promovidos, além dos classificados para as competições da UEFA. Nesse vídeo você vai conhecer quais foram os clubes que venceram a primeira, a segunda e a terceira divisão nos principais países do futebol europeu. Só que antes, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Eu te garanto como você vai gostar bastante do diversificado conteúdo que é postado. Vamos começar pelo futebol inglês, que na primeira divisão só teve seu campeão conhecido na última rodada. Liverpool e Manchester City travaram intensa batalha pelo título rodada após rodada, mas dependendo apenas de si e fazendo o dever de casa na última rodada, o City de Guardiola foi campeão da Premier League ao terminar com 1 ponto de vantagem na tabela em relação aos comandados de Jürgen Klopp. Esse foi o 8º título do campeonato inglês ganho pelo clube, o 6º na era Premier League. A segunda divisão da Inglaterra é conhecida como Championship, e diferente da Premier League, que conta com 20 clubes, na Championship são 24 os clubes que brigam pelo acesso e pelo título. O grande campeão foi a equipe do Fulham, que dias atrás teve um vídeo exclusivo contando sobre seu intenso sobe e desce de divisão nas últimas temporadas. Em 46 rodadas, o Fulham obteve 27 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, terminando com apenas 2 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Bournemouth. Assim como na segunda divisão, na terceira divisão da Inglaterra são 24 clubes que brigam pelo acesso e pelo título. E o grande campeão da League One, como é conhecida, foi a equipe do Wigan, que em 46 rodadas somou 27 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, terminando 2 pontos à frente do vice-campeão. Esse foi o 4º título da terceira divisão inglesa ganho pelo Wigan. Da Inglaterra seguimos para a França, e na primeira divisão, conhecida como Ligue 1, o campeão mais uma vez, como vem sendo frequente nas últimas temporadas, foi a equipe do Paris Saint-Germain, que com 4 rodadas de antecedência já havia garantido a taça. Em 38 rodadas, o Paris obteve 26 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, somando 86 pontos, 15 à frente do vice-campeão, o Olympique de Marseille. Esse foi o 10º título do campeonato francês ganho pelo clube, se igualando ao Saint-Étienne como o maior vencedor da competição. Na segunda divisão, mais conhecida como Ligue 2, também são 20 clubes que disputam, e jogado no tradicional sistema de pontos corridos, o grande campeão foi a equipe do Toulouse, que terminou 4 pontos à frente do vice-campeão, o Ajaccio. Esse foi o 3º título da segunda divisão francesa ganho pelo Toulouse. A terceira divisão da França recebe o nome de Campeonato Nacional, e são 18 os clubes que jogaram a edição de 2021-2022. O grande campeão foi a equipe do Stade Lavallois, que em 34 rodadas obteve 20 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, terminando com apenas 1 ponto de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão. Na Alemanha, na primeira divisão chamada de Bundesliga, campeonato esse que para muitos já não tem mais graça, porque todos os anos só um time tem vencido, mais uma vez deu Bayern de Munique, que pela 10ª temporada consecutiva terminou no topo da tabela. A taça foi garantida com 3 rodadas de antecedência, e o Bayern terminou com 8 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o sempre Borussia Dortmund. Numa tentativa de conter toda essa dominância do Bayern, vem sendo estudado a possibilidade de uma fase mata-mata na Bundesliga, que seria composta pelos 8 ou pelos 4 primeiros colocados. A Bundesliga 2 é, como é conhecida, a segunda divisão da Alemanha, e assim como na Elite, são 18 os clubes que disputam esse nível. Seguindo o mesmo regulamento, o clube que somar mais pontos em 34 rodadas fica com o título, e o campeão na temporada 2021-2022 foi a equipe do Schalke 04, que retorna à Elite após cair na temporada passada. Esse foi o 3º título da segunda divisão alemã ganho pelo Schalke. A Liga 3 é, como é conhecida, a terceira divisão da Alemanha, e são 20 os clubes que brigam pelo acesso e pelo título. O campeão foi a equipe do Magdeburgo, que em 36 rodadas somou 78 pontos, 14 a mais que o vice-campeão. O motivo pelo qual a maioria dos clubes disputaram 36 rodadas foi por conta da desistência do Türkgücü de Munique, que passando por problemas financeiros desistiu da competição com o campeonato já próximo de seu encerramento, e com essa decisão seus jogos já disputados foram todos anulados. Em Portugal, como é de costume em todas as temporadas, os 3 maiores times do país brigaram pelo título, sendo eles o Benfica, o Porto e o Sporting, e quem acabou faturando o título da Liga foram os Dragões, que sob o comando de Sérgio Conceição, quebraram o recorde de pontos que pertencia ao próprio clube.
Em 34 rodadas, o Porto obteve 29 vitórias, 4 empates e somente uma derrota. Derrota essa para o Braga na 31ª rodada. Somando 91 pontos, o Porto superou a pontuação que alcançou na época 2017-2018, quando somou 88 pontos. Esse foi o 30º título de campeão português do Futebol Clube do Porto. A Liga de Portugal nível 2 equivale à segunda divisão e também disputada por 18 equipes e jogada em 34 rodadas, teve como campeão a equipe do Rio Ave, que regressa à elite após uma temporada na segunda divisão. Em 34 rodadas, o Rio Ave somou 70 pontos, numa campanha de 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Esse foi o terceiro título da segunda divisão ganho pelo Rio Ave. A Liga 3 é como é conhecida a terceira divisão de Portugal, e são 24 os clubes que jogam esse nível, com esses clubes sendo divididos em 2 grupos com 12 participantes cada. Na segunda fase, mais 2 grupos com 4 participantes são criados, e os campeões de cada grupo fazem a final para definir o grande campeão. Torreense, campeão do Grupo 1, e Oliveirense, campeão do Grupo 2, fizeram a final de jogo único no Estádio Nacional do Jamor. E nos pênaltis, o Torreense conquistou o título da terceira divisão de Portugal. Na Holanda, a primeira divisão, conhecida pelo nome de Eredivisie, nos últimos anos tem tido uma dominância do Ajax, que na atual temporada, mais uma vez faturou o título, no 36º de sua história. Mesmo após intensa disputa pela liderança com o arquirrival PSV, o título foi conquistado com uma rodada de antecedência e em 34 rodadas, o Ajax somou 83 pontos contra 81 do vice-campeão. A segunda divisão da Holanda, diferente da primeira, conta com 20 clubes participantes e jogada em 38 rodadas teve como grande campeão em 2022 a equipe do Futebol Clube Emmen, que pela primeira vez venceu o segundo nível do país. A campanha foi de 26 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, terminando com 8 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Volendam. Rebaixado em 2021, o Emmen volta à elite após uma temporada na segunda divisão. A terceira divisão da Holanda, que por motivos de patrocínio é chamada de Jacks League, em 2022 contou com 18 equipes na disputa, e também jogada em pontos corridos teve como campeão por antecipação a equipe do Katwijk, que até o presente momento, faltando uma rodada para ser disputada, já somou 21 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, estando com 9 pontos de vantagem na tabela em relação ao segundo colocado. O campeonato espanhol, como em outros países, nos últimos anos vem tendo sempre os mesmos campeões, seja Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid, quando consegue superar essa dupla. Na temporada 2021-2022, o grande campeão foi o Real Madrid, que sob o comando de Carlo Ancelotti e contando com a entrosada dupla Benzema e Vinícius Júnior, conquistou a La Liga pela 35ª vez em sua história. A campanha dos merengues foi de 26 vitórias, 8 empates e 4 derrotas em 38 rodadas, somando 86 pontos, 13 a mais que o vice-campeão, o Barcelona. A segunda divisão da Espanha é conhecida como La Liga 2, e são 22 os clubes que disputam esse nível. Nessa temporada, a briga pelo título foi para lá de disputada, com nada menos que 3 clubes chegando na última rodada com chances de ficar com a taça. E quem acabou levando a melhor foi o Almeria, que contando com a importante ajuda do saldo de gols, faturou a segunda divisão pela primeira vez em sua história. O clube somou 81 pontos em 42 rodadas, mesma pontuação do vice-campeão, o Real Valladolid, mas como terminou com saldo de gols melhor, 33 contra 28, ficou com a taça. A terceira divisão da Espanha é bem diferente das duas principais divisões, já que no terceiro nível são 40 equipes participantes, com elas sendo divididas em 2 grupos com 20 clubes cada. Jogado em pontos corridos, o campeão de cada grupo se classifica para a final de jogo único para definir o grande campeão. E no grupo 1, o vencedor foi o Racing Santander, enquanto que no grupo 2 foi o Futebol Clube Andorra, que apesar de pertencer a Andorra, é filiado à Federação Espanhola de Futebol. Outra curiosidade do Andorra é que o clube tem como proprietário o atual zagueiro e ídolo do Barcelona, Gerard Piqué. Na finalíssima disputada no Estádio Municipal da Malata, o grande campeão foi a equipe do Racing Santander, que ficou com o título da terceira divisão após vitória de 3-0 com autoridade. Na Itália, a soberania da Juventus, que na última década venceu o campeonato italiano por 9 temporadas consecutivas, parece ter ficado para trás, já que nos últimos 2 anos, a velha senhora andou longe de brigar pelo título.
Em 2021, o campeão foi a Internazionale de Milão, e em 2022, o grande campeão, que também quebrou um incômodo jejum, foi o Milan. O rosoneiro voltou a vencer a Série A após mais de 10 anos, e com o título só sendo definido na última rodada, o Milan terminou com 2 pontos de vantagem na tabela em relação à Internazionale. Esse foi o 19º título da Série A conquistado pelo Milan. Na Série B italiana também são 20 clubes que brigam pelo acesso e pelo título, e o campeão nessa temporada foi a equipe do Lecce, que em 38 rodadas somou 71 pontos. A campanha foi de 19 vitórias, 14 empates e 5 derrotas, terminando com 2 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Cremonese. Com essa conquista, o Lecce soma 2 títulos da segunda divisão, com o primeiro tendo sido ganho em 2010. A terceira divisão da Itália é bem curiosa, já que não é apenas um clube que termina proclamado o campeão. Nada menos que 60 equipes jogam esse nível, e divididos em 3 grupos regionalizados com 20 participantes cada, todos contra todos se enfrentam em turno e retorno, e o líder de cada grupo, ao final de 38 rodadas, é considerado campeão e também garante o acesso para a segunda divisão. No grupo A, o campeão foi a equipe do Südtirol, que somou 90 pontos na tabela. No grupo B, o campeão foi o Modena, que somou 88 pontos. Já no grupo C, o Bari foi o campeão ao somar 75 pontos em 36 rodadas, com o clube jogando 2 partidas a menos por conta da desistência do Catania, que decretou falência. A primeira divisão da Turquia é disputada por 20 clubes, e na temporada 2021-2022, o campeão foi uma equipe que não conquistava a taça há quase 40 anos. O Trabzonspor quebrou a longa seca de títulos na elite turca com 2 rodadas de antecedência, e a pontuação final do clube em 38 rodadas foi de 81 pontos contra 73 do vice-campeão, o Fenerbahçe. A campanha foi de 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, e com essa conquista o clube soma 7 títulos da primeira divisão em sua sala de troféus. Na segunda divisão da Turquia, o número de participantes nessa última temporada foi de 19 clubes, com cada equipe tendo jogado 36 rodadas. Ankaragucu e Uraniyespor travaram intensa disputa pelo título, e ao final do campeonato houve empate em pontos entre as duas equipes, cada uma somando 70 pontos e com campanhas idênticas. E diferente de muitos campeonatos espalhados pelo mundo, onde o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, na segunda divisão turca o desempate é definido através do confronto direto, e considerando os 2 jogos do campeonato, o Ankaragucu ficou com a taça com um global de 5-2, e com o saldo de gols melhor do Uraniyespor de nada servindo. Na terceira divisão da Turquia, em um grupo estiveram presentes 20 clubes e no outro 19, isso em função da desistência de um dos participantes, e assim como na Itália, é mais de um clube que é proclamado campeão da terceira divisão nacional. No grupo 1, intitulado como Grupo Branco, o campeão foi a equipe do Pendikspor, que em 34 rodadas somou 77 pontos, 20 a mais que o segundo colocado, o Amidespor. No grupo 2, intitulado como Grupo Vermelho, o campeão foi a equipe do Sakaryaspor, que terminou com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Trabzon FK. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.